Que bom estar aqui com vocês também. Olha para alguém do seu lado e diz assim: o Senhor está aqui, o Pai está na casa. O Pai está na casa. O Pai está na casa. Aleluia. Ele está na casa. Não se distraia da presença do amado da sua alma. Não se distraia. Não se deixe roubar. Não se deixe distrair, porque o Pai está aqui, Ele quer tocar a sua vida. Ele quer tocar você de uma maneira profunda e transformadora. Amém? Você crê nisso? Queridos, você percebeu os nossos avisos que nós teremos muitos eventos, né, que nos contarão histórias. Diga histórias. Histórias são maravilhosas, histórias nos conectam, histórias nos ajudam a compreender verdades que de outra forma nós não compreenderíamos. O ser humano ama histórias. Nós amamos ouvir histórias, nós amamos entender personagens, nós amamos nos identificar com eles, porque o Senhor nos formou para uma história. O Senhor nos moldou para viver uma história. Você sabia disso? Você sabia disso? Amém? Nós somos moldados para viver uma história. A história de Deus, a história do próprio Deus. Queridos, a tônica do evangélico, a centralidade do evangélico está no fato de que nós não chamamos Deus para fazer parte da nossa história, mas nós somos chamados por Ele para fazer parte da sua história, para fazer parte da história dele, da história que ele está escrevendo. O amor de Deus era tão grande, Deus não precisava criar, não precisava da criação, mas o amor dentro da comunhão da Trindade, essa dança de amor, de comunhão, de troca, ela naturalmente precisava expressar-se para fora. Então Deus cria para multiplicar este amor, para ter aonde derramar este amor. E por causa disso você nasceu. Olha para alguém do seu lado e veja alguém que nasceu para receber o amor de Deus. Olha para a esquerda, para a direita, veja quanta gente linda aí. Amém? Tem duas pessoas, só o irmão Rio hoje que está com a autoestima curada. Tem muita gente linda aqui, você se identifica, amém? É verdade, é verdade. Aleluia. Nosso querido irmão Rioji, diácono, Rioji, aqui no auge, né? Na flor da idade dos seus quase 80 anos, tem uma alegria tremenda, tem uma alegria de viver e uma autoestima muito boa, sim, Senhor, né? Rioji? Isso é bênção. Queridos, histórias, Deus nos chama para fazer parte da sua história. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Abraão, está em Gênesis. Meu Deus. Está em Gênesis no capítulo 17, versículo 1. Aleluia. Queridos, eu estava orando ao Senhor um pouco antes do culto, falando: Senhor, eu só quero uma coisa, eu só quero que cada um dos meus irmãos saiba e veja o que eu vi nesses dias. Eu quero que os meus irmãos percebam e recebam o que o Senhor tão graciosamente me deu. Queridos, há algo muito precioso aqui, eu quero que você fique muito atento, porque eu tenho convicção de que isso também vai tocar a sua vida. A palavra de Deus diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande
na minha presença e seja perfeito. Deus aparece a esse homem chamado Abraão, e a Bíblia vai começar a narrar a história de Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus também aparece a ele e o faz uma proposta, faz um chamado ali, dá um chamado, uma convocação, dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai por um lugar para o qual eu te enviarei. É algo tremendo, porque Abraão está num ambiente totalmente alheio a Deus, à vontade de Deus, ao culto ao Senhor. Abraão não é parte de uma linhagem religiosa a princípio, não há nada de especial em Abraão. Isso me faz me identificar demais com ele. Quando eu olho para a vida de Abraão e eu vejo o quanto ele era um homem comum, isso me encoraja muito. Isso me ensina que Deus não escolhe pessoas especiais para viver a sua vontade. Deus não escolhe pessoas extraordinárias para viver o seu propósito. Deus escolhe pessoas comuns para viver um propósito extraordinário nele. Abraão, ele é considerado hoje por nós o pai da fé. Mas naquele contexto, Abraão era um homem comum como qualquer um de nós. Então vem esse chamado de Deus: Abraão, agora num outro momento, depois que Abraão já tinha saído da sua terra, depois que Abraão já tinha vivido algumas experiências, Deus já lhe tinha dado promessas, mas agora Deus aparece a ele e diz: anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. E a minha pergunta é: você entende o que é andar na presença de Deus? Você entende o que é andar na presença de Deus? Você entende o que é a presença de Deus? Nós temos falado e ouvido muito a respeito da presença de Deus. A presença de Deus é uma daquelas palavras bíblicas, assim como o temor do Senhor, que a tradução que nós temos, ela é muito limitada para definir aquilo que realmente significa. Se nós formos num dicionário para entender o que é a presença, nós não vamos compreender, não é por meio dessa via. Nós precisamos entender no contexto da palavra de Deus, porque é algo muito profundo. Nós somos chamados à presença de Deus. É na presença de Deus que a nossa vida se desenvolve, floresce. É na presença de Deus. Deus nunca intentou ser um Deus de uma religião formal, de regras, de preceitos. Desde o início, desde o Éden, Deus, Ele não mandou um livro para o homem. E olha que está aqui alguém que ama livros. Eu tenho um bocado deles, já perdi a conta. Mas Deus não entregou um livro para o homem, Deus vinha todo dia, na viração do dia, para estar com Adão. Diga estar. A presença de Deus sempre foi a tônica, a presença de Deus sempre foi a ênfase, a presença de Deus sempre foi o centro da história. E agora Deus mais uma vez está chamando um homem comum como eu e você, dizendo: Gabriel, anda na minha presença, seja perfeito. Uau! Anda, se mova na minha presença. A presença de Deus não é um lugar, a presença de Deus é um encontro. Aleluia! A presença de Deus é um lugar de encontro, é um lugar de comunhão. E Deus está dizendo para esse homem: anda na minha presença. E o que é presença? Há uma outra versão bíblica que traduz da seguinte forma esse texto, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A presença de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Está aí outra palavra também
limitada para expressar tudo aquilo que ela significa, o que é a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, na parte B do versículo 2, Paulo está dizendo, a fim de que possais experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo, sabe, subjetivo, não é algo teórico. Paulo está dizendo, existe uma maneira de experimentar, de comprovar. Assim como você pode provar um alimento e sentir o seu sabor, sentir a sua textura, sentir a temperatura, ele está dizendo, a renovação da mente, a renovação do entendimento tem um objetivo, fazer-nos experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus está dizendo para Abraão, Abraão, anda na minha presença, anda na minha vontade. Andar na presença de Deus é se permitir ser transformado, preparado por Ele mesmo, para experimentar a sua vontade. Eu tenho dito isso muitas vezes ali no Ministério de Cura, quando nós estamos ministrando a respeito de identidade. É uma das áreas onde nós somos mais atacados na nossa identidade, porque se nós duvidarmos da nossa identidade, o nosso propósito está comprometido. Você entende isso? Se a sua identidade for comprometida, o seu propósito é comprometido. A sua missão é comprometida, tudo é comprometido. Então, quando nós estamos ministrando a respeito de identidade, eu costumo dizer para as pessoas, quando você encontrar a identidade que Deus planejou para você, você não vai querer ser mais ninguém, e você vai gostar muito do que você vai ver. Quando nós encontramos a nossa identidade em Deus, nós gostamos muito daquilo que nós vemos, porque a Bíblia diz que ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então Deus está dizendo para Abraão, Abraão, anda na minha presença, vem andar comigo, vem interagir comigo. A presença de Deus, querido, então não é um lugar a ser conquistado pelos super-heróis da fé, pelos super-homens, super-mulheres, super-espirituais, que são bons o bastante para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará na sua presença? A Bíblia diz, aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Eu não sei você, mas eu não me enquadro nessa definição. Eu não sei você, mas eu não consigo gerar com meus próprios recursos, com a minha própria força, esse status para entrar na presença de Deus. Essa pergunta, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem estará diante dele na sua presença? Só é possível de ser respondida porque o próprio Deus nos chamou a subir. Lembra do momento que Deus chamou para o povo subir ao monte, subir à sua presença, e eles temeram o Senhor e falaram, Moisés, vá no meu lugar. É por isso que a gente canta aquela canção. Eles temeram subir à presença, mas a presença de Deus é acessada por meio de um convite. Deus nos chama à sua presença. E é uma resposta a esse convite que nos transforma, que vai nos justificando. No Salmo 25, versículo 14, diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Esse temor é outra palavra também que ela é muito grande, ela é muito profunda. O temor do Senhor é mais do que um respeito, é mais do que uma reverência, é um estado de maravilhamento. Existe essa palavra? Existe.
É um estado de maravilhamento, é um estado de êxtase, é um estado de encontro com uma fonte. Deus está chamando Abraão, Abraão, eu estou mais uma vez construindo uma história, e eu vou chamar muitas pessoas, e agora eu estou chamando você para se conectar de novo a uma fonte, a fonte de vida. E eu vou abrir os seus olhos, Abraão, para enxergar coisas que agora você não enxerga, para saber coisas que agora você não sabe. Deus não chamou Abraão para realizar nada, você percebeu isso? Deus não disse a Abraão, eu tenho uma missão para você, assim como foi com Noé. Abraão, você vai me construir uma arca, você vai construir um templo, você vai escrever um livro, você vai criar uma sociedade, você vai desenvolver uma religião. Não, Deus chamou Abraão para andar na sua presença. E esse chamado de Deus ecoa, querido, pela história. Ele ecoa e chega até nós, e Deus continua nos chamando. Alex, anda na minha presença. Anda na minha presença. Que convite maravilhoso. Deus não estava dando uma nova visão de mundo para Abraão. Deus não estava dando uma visão a mais. Deus estava dando a capacidade de ver a Abraão. Aleluia. Deus estava dando uma capacidade de ver. Porque ele viria a ser o pai da fé, e a fé não é cega, antes ela tem a sua própria visão. A palavra de Deus diz no Salmo 36, versículo 9: Tu me farás ver os caminhos da vida, por causa da sua luz, nós vemos a luz. Aleluia. Queridos, a luz de Deus, essa verdade de quem Deus é, não é apenas uma luz que nos capacita a ver as coisas ao nosso redor, ela nos capacita a ver. Ela nos capacita a ver, ela é a própria visão de Deus. E Deus está dizendo, vem andar comigo, anda, se mova na minha presença. Moisés também entendeu isso, querido, que a presença de Deus não era um lugar para estar estático. A presença de Deus é um lugar de movimento, é um lugar de relacionamento, é um lugar de troca, é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade. A ponto de dizer, num certo momento, quando Deus diz assim, Moisés, a minha presença não mais vai com vocês, eu enviarei um anjo com vocês, e ele vai desapossar todos os inimigos de vocês, ele vai dar vitória nas guerras, vocês serão abençoados e protegidos. E Moisés diz, Senhor, não nos faça sair deste lugar, se a sua presença não for conosco. Queridos, o que Deus está nos chamando hoje a entender, é que este lugar, a presença de Deus, é um lugar para mim e para você. É um lugar para nós, Ele nos chamou a este lugar. É um lugar para nós habitarmos, é um lugar para nós nos movermos. A presença, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, querido, ela não é um alvo móvel que está correndo por aí e a gente desesperadamente está tentando com as nossas mãos trêmulas e a nossa visão embaçada, tentando acertar o alvo de Deus, para as nossas vidas. É angustiante demais pensar nisso. Quem como eu já se perguntou, Senhor, como que eu faço para viver a sua vontade para mim? Como que eu faço para acertar o centro desse alvo? É tão difícil. É difícil até entender qual é, depois é muito difícil acertar. E o Senhor nos falou hoje de manhã, querido, quem atira a flecha não é você. Quem atira a flecha não somos nós. Quem atira a flecha é o Senhor. A gente é a flecha. Deus não erra alvo.
Deus enxerga muito bem. Então Ele nos chama a viver nele, a estar nele. É simples assim. É simples. Moisés disse: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Isso está lá em Êxodo 33:15. Queridos, a presença de Deus não é sensação, a presença de Deus é revelação. É revelação. A presença de Deus não é evento, é relacionamento. Amém? Você está aqui? Querido Paulo diz aos Gálatas, aos irmãos lá da Galácia, dizendo assim: se nós vivemos no Espírito, andemos, pois, também no Espírito. Essa metáfora do andar, esse simbolismo do andar, não é andar para alcançar, é andar sobre. Não é aquilo que a gente faz para estar apto para se relacionar com o Senhor, mas é o relacionamento com Ele que nos faz aptos a viver essa sua vontade. Isso inclui cada um de nós. Isso inclui cada um de nós. Ele diz: se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo João, ele diz lá na sua primeira epístola, algo tremendo também, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Jesus andou em completa dependência e relacionamento com o Pai. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele andava por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os cativos, porque o Senhor era com ele. O segredo é esse: andar na presença de Deus, é essa aceitação pela fé do presente e do convite que Deus nos dá. Abraão, querido, não tinha mérito, não tinha currículo, não tinha merecimento, ele apenas ouviu um convite e disse sim. Sabe por quê, querido? Eu creio que antes de Deus chamar Abraão, Deus permitiu que ele vivesse 75 anos aquele estilo de vida. Nós temos, querido, cada um de nós aqui tem uma convicção interior do que é uma boa vida. Eu falei sobre isso, que o nome disso é o nosso telos. Lembra do telo? Eu tinha um vizinho que chamava telo. Virou meme, né? Telo, martelo. Telos é uma palavra grega que significa consumação, objetivo. A gente tem um telo. A gente tem uma convicção: olha, isso aqui é uma vida boa, isso é sucesso, isso é ser alguém que viveu. Você tem, agora você sabe de onde veio? Você sabe como se formou essa convicção que você tem? Querida, ela é tão forte que ela é mais poderosa do que as informações que você tem na sua cabeça. Sabia disso? Você pode ter muita informação bíblica, mas há uma diferença entre ter informação bíblica e uma mentalidade bíblica. Amém? Está aqui? Há uma diferença entre saber conteúdo bíblico e ter uma mentalidade bíblica. Conteúdo bíblico é a informação que a gente tem a respeito desse texto, desse livro sagrado. Mentalidade bíblica é andar de acordo, é acreditar no que, é enxergar o que a palavra de Deus diz. É ter o mesmo pensamento. Paulo está dizendo, numa das suas cartas: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Parece um pedido absurdo. Como que alguém pode pedir para que eu e você sintamos como outra pessoa? Nós geralmente nos defendemos quando a gente faz alguma coisa: foi o que eu senti, eu não controlo o que eu sinto. Não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo que é possível moldar até mesmo os nossos sentimentos. Então existe uma convicção. Abraão com certeza também tinha uma convicção do que era uma vida boa.
Abraão prosperou, Abraão tinha muitas posses, tinha muitos empregados, tinha muitas ovelhas, Abraão tinha respeito, mas eu creio que tinha uma lacuna no coração de Abraão, um inconformismo, uma sede que foi aumentando cada vez mais. E eu digo para você, querido, se você está aqui, você vive o conflito muito comum entre nós. Pastor, quando eu estou aqui, tudo faz sentido. Pastor, quando eu estou aqui, meu coração se aquece. Quando eu estou aqui, eu acredito que agora vai. Mas quando eu saio daquela porta para fora, parece que um peso enorme vem sobre mim e eu não consigo viver. É porque ainda existe uma convicção, um telos dentro do seu coração, que não é o mesmo telos de Deus. Como que resolve isso? É preciso esgotar. Eu tenho usado muito essa metáfora. Quem já abriu aquela caixinha de leite condensado? Você abre ela e você derrama, aí você começa a apertar. Enquanto você não tira a última gota. É só eu. Confessa aí, pecador. Eu sei que você faz isso também. A gente vai espremendo. Eu tenho certeza que tem gente que pega o rolo de amassar. Eu quero que você visualize essa imagem na sua cabeça. Imagina que essa caixinha do leite condensado são as ideias que a sua família, que a sua história, que a cultura deste mundo colocou em você e disse assim: isso aqui é uma vida boa. O problema, querido, é que é mentira. Mas enquanto a gente não espreme essa caixinha até a última gota, enquanto a gente não esgota isso, a gente não está pronto para ouvir o chamado de Deus. Abraão, Júnior, pastor, Flávio José, Mosquim Júnior, anda na minha presença. Quando Deus falou, anda, chamou Abraão lá, Abraão sai, ele saiu, porque eu tenho convicção de que tudo aquilo que ele tinha conquistado não foi suficiente para preencher o coração de Abraão, não foi suficiente para suprir aquela sede. Abraão apertou a caixinha dele até a última gota, e a fome não passou. Quem está me entendendo, diga amém. A gente precisa entender a nossa caixinha de engano, a nossa caixinha de ilusões. A gente precisa espremer ela até a última gota, porque Deus tem algo novo para nós. Deus tem um chamado para andar na presença dEle. E olha o que Davi diz no Salmo 16:11, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na sua destra há delícias perpetuamente. Essa era a hora de você dar um glória a Deus. Eu vou repetir, vou dar mais uma chance para você. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Queridos, andar com Deus, andar na presença, não é uma experiência de momento, é uma experiência de vida, onde nossos olhos são abertos para compreender os caminhos da vida, querido. Às vezes a gente quer algo extraordinário e Deus quer nos mostrar a beleza do ordinário. Deus quer mostrar o extraordinário em nós. Tem uma música do pastor Paulo Nazaré que eu amo, que se chama inclusive O Extraordinário em Nós. Recomendo para você. Deus abre os nossos olhos para enxergar os caminhos da vida, querido. A gente começa a ver coisas que antes a gente não via. Nós começamos a ver de uma maneira que antes nós não víamos. Nós começamos a perceber os caminhos da vida com os olhos de Deus.
permanecer na presença de Deus, viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, você já deve ter percebido, não tem nada a ver com inatividade, com passividade, com paralisia. É dinâmico, é vivo. Querido, há uma definição que eu amo de espiritual. Espiritual não é o que é oposto ao material. Tem mais a ver com a diferença entre algo que está vivo em relação a algo que está morto. Aonde há vida, querido, tem espírito. A palavra espírito, no seu sentido mais literal, significa fôlego, vida. Nós pensamos que ser espiritual é nos desconectar da vida. Mas Deus veio e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não quer que a gente fuja dessa vida, Ele quer que a gente enxergue os caminhos da vida com os seus olhos. Permanecer na presença, conhecer a presença, a vontade de Deus. Presença barra vontade. Agora você vai ficar com essa palavra na cabeça: presença, vontade. Presença de Deus é vontade de Deus. Vontade de Deus é presença de Deus. Porque se a gente falar só presença, a gente pode achar que é só uma experiência de momento. Se a gente falar só vontade, a gente pode achar que é uma lista de regras, de preceitos que a gente tem que cumprir. Mas quando junta as duas coisas, é poder puro, é céu na terra, é vida e mais vida. Presença, vontade de Deus. Presença, vontade de Deus. Não tem como separar essas coisas. Deus chama a gente para este lugar, chama homens e mulheres pecadores como nós, para entrar neste lugar da presença, vontade. A presença nos chama a contemplar Deus. Contemplar Deus, querido, não é uma atividade passiva. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados segundo a sua imagem. Queridos, contemplar Deus é um lugar de transformação. Mas a presença de Deus também é um lugar para manifestar. Diga manifestar. Na presença de Deus nós encontramos a nossa vocação. Se você é como eu, você tem uma inquietação interior. A gente tem uma inquietação interior, a gente sabe de maneira instintiva que a gente tem alguma coisa para fazer, que parece que é só a gente que precisa fazer aquilo, que é algo só para nós. E é verdade. Só que aí a gente tenta manifestar isso desconectado de Deus, desconectado da presença de Deus, da presença à vontade, dessa vida que ensina a viver. A presença à vontade de Deus é uma vida que ensina a viver. Nós tentamos dar essa resposta com os nossos recursos e a gente se frustra. Mas existe um lugar aonde nós podemos manifestar a nossa perfeita identidade. Em Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando que a gente se manifeste, que a gente responda o chamado de Deus de andar na presença, vontade de Deus, de aprender os caminhos da vida, de desfrutar das suas delícias, e então, contemplando a glória de Deus, nós sermos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem, nós vamos ficando parecidos com Ele. Então a nossa manifestação transformará toda a criação. Deus não está apenas redimindo homens, CPFs, Deus está redimindo toda a criação, amém? E Deus escolheu uma maneira de concluir esse processo. Quando você resplandecer, quando você e eu nos manifestarmos,
como nos manifestarmos? Com a nossa plena identidade de filhos de Deus. Filhos de Deus. E tudo começa com uma confiança. Romanos 4,3 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Outras traduções dizem que isso foi creditado. Usa essa linguagem bancária, essa linguagem econômica, para expressar um crédito que é depositado na conta de alguém. E Abraão recebeu esse crédito que o declarou justo diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele creu em Deus. Porque ele disse, sim, eu creio, eu confio em você. O que tornou Abraão justo, querido, não foi a sua obediência. A obediência, ela foi um testemunho da justiça que Deus operou em Abraão, porque ele confiou em Deus. Olha que coisa tremenda. Deus nos chama, Deus faz um convite, Deus abre os nossos olhos para ver um novo horizonte e diz, vem. E quando nós dizemos sim, o nosso sim é o que Ele precisa para nos transformar e nos habilitar para essa jornada. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Mas hoje, querido, nós que estamos vivendo esse tempo de transição, queridos, há uma grande colheita para a igreja de Cristo na terra. E a comunidade cristã AME tem uma porção nisso, amém? Todas essas cadeiras que estão vazias, muito em breve estarão cheias. E sabe por quê? Porque Deus irá manifestar a sua glória por meio de você. Pastor, mas eu estou chegando agora, eu mal resolvi os meus BOs, eu tenho tanto problema, tanta tranqueira, tanta sujeira na minha vida ainda. O Senhor está dizendo, anda comigo e eu te farei perfeito. Anda comigo e eu te farei justo. Acredita em mim e eu te justifico. E Paulo está escrevendo ali aos Romanos, dizendo o seguinte, justamente para os seus compatriotas judeus, ele está dizendo assim, olha, vocês estão dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão, nós temos a marca, inclusive do nosso corpo, da aliança que Deus fez com Abraão. Aí Paulo tem que desconstruir um conceito teológico, tem que desconstruir uma tradição para mostrar a raiz, para mostrar a essência da vontade de Deus. Deus deu um sinal para Abraão da aliança que faria com ele. Deus disse assim, olha, eu vou estabelecer um sinal entre você e eu, e esse será um sinal da nossa aliança. Você e todos aqueles da sua linhagem, seus descendentes do sexo masculino, serão circuncidados. O excesso da pele ali do órgão sexual masculino será circuncidado. E esse será o testemunho da nossa aliança. E Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 4, o capítulo quase inteiro, dizendo assim, gente, não é a circuncisão que justificou Abraão. Foi a justificação de Abraão que foi testemunhada por meio da circuncisão. Abraão creu em Deus antes de ser circuncidado, antes de ter o símbolo que vocês agora praticam como uma mera religião, como uma mera lembrança daquilo que vocês não sabem mais o que é. Esse símbolo é um testemunho daquilo que aconteceu antes. Abraão creu em Deus, e é nesse contexto que ele diz, Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído para ele como justiça. Não foi a circuncisão que ele fez. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele diz assim no final, na sua argumentação final do capítulo, olha, filho de Abraão, não é aquele que é por meio desse símbolo, dessa prática religiosa.
Filho de Abraão é aquele que anda nas pegadas de fé que Abraão andou. Olha que tremendo, que libertador isso. Deus está nos chamando a seguir pegadas, um caminho seguro, um caminho trilhado, um caminho que já foi definido, para viver coisas extraordinárias e para manifestar, por meio da nossa verdadeira identidade, a glória de Deus para toda a criação, amém? A glória de Deus para toda a criação. Fé, querido, não é um otimismo espiritual. Fé é certeza e convicção, como diz lá em Hebreus 11. Fé é fundamentada no caráter imutável de Deus. Agora o Senhor nos apresenta uma proposta. Tiago, anda na minha presença, ser perfeito. Tiago, anda segundo a minha vontade, seja íntegro, inteiro. Rafa, anda na minha presença, diz o Senhor. Toninho, anda na minha presença. Johnny, anda na minha presença. Você quer viver isso? Você quer viver isso? Talvez você ainda está apertando a última gota da sua caixinha. Apresse-te. Mas se você demorar um pouquinho, querido, não se envergonhe de voltar para este lugar. O Pai ainda está esperando. O Pai ainda está esperando. Mas o convite dele é: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ele está falando com você hoje, querido, pega o rolo e espreme de vez essas convicções iludidas, essas convicções infundadas, que não te levaram a lugar nenhum. Mas tem uma palavra, tem uma proposta, que quer te levar para um lugar de plenitude, de integridade. Integridade significa ser inteiro. Nós, sem Jesus, somos seres totalmente fragmentados, quebrados. Mas quando Ele nos chama, Ele nos faz inteiros de novo. Se coloque em pé no seu lugar. Se coloque em pé no seu lugar. Aleluia, eu estou com uma expectativa tremenda, querido. Tremenda. O avivamento está queimando. Aleluia. Oh, aleluia. O avivamento está queimando como brasas debaixo dos nossos pés. Existem brasas, o Senhor me faz ver brasas acesas, como se embaixo desse solo aqui tivesse coberto de brasas acesas. Já está queimando, querido, já está queimando. Mas vai chegar um momento em que uma labareda vai subir. Quem crê nisso? Uma labareda vai subir, vai encher esse lugar, querido. Nós estamos, querido, nós não estamos fundamentados numa expectativa, num otimismo, num encorajamento humano. Nós temos palavra de Deus, de que o fogo de Deus descerá nesse lugar. Mortos vão ressuscitar, cegos verão, paralíticos andarão, porque a presença de Deus irá se manifestar aqui por meio da sua vida. Você é parte disso, você é chamado a fazer parte disso, a compor esse grande mover de Deus neste lugar. As brasas estão acesas. As brasas estão acesas. Existem algumas lenhas que ainda estão molhadas com as mentiras do diabo. Existem algumas lenhas que ainda estão encharcadas com as ilusões deste mundo, com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a vaidade da vida. E a brasa, querido, que o Senhor acendeu aqui,
é para secar isso. É para secar a lenha. Ela está secando lenhas. Os enganos estão sendo expurgados do coração, assim como foram do coração de Abraão, até o momento em que Abraão não tinha mais nada que o prendesse, até mesmo a promessa de Deus, até mesmo a palavra que Deus deu, que ele teria uma grande descendência, e que se materializou por meio de um milagre, chamado Isaque. Abraão ofereceu ao Senhor, Deus disse: dá-me Isaque, e Abraão levou até o monte. Abraão colocou Isaque naquele altar, porque nem mesmo a promessa é mais importante do que aquele que fez a promessa. Ele é mais importante do que a promessa, porque só Ele pode sustentá-la, só Ele pode sustentar até o fim. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui hoje. Se você entendeu, se você já esgotou, se você entendeu que precisa esgotar o estilo de vida que não se fundamenta nessa confiança naquele que é fiel, sai do seu lugar e vem aqui para frente e nós vamos orar. Se mova na presença de Deus. A presença de Deus é um lugar de movimento. O Senhor está dizendo: anda na minha presença. Em várias etapas da vida de Abraão, Deus foi chamando ele para níveis mais profundos de aliança. E assim é conosco, assim é com a gente também. Se você quer viver mais dele, se você quer viver mais dele, venha. Se você quer conhecer essa presença, vontade de Deus, venha. Você é o vento, Aleluia, que faz o barco navegar. Eu irei aonde você está. Eu irei sem medo de me afogar. Eu irei. não tenha medo, Onde você não está, temas, diz o Senhor. eu irei, sem medo de me Não temas, afogar. filho meu, filha minha, não temas, não temas. Sem você no barco, o medo é o que me faz parar. Ele vem andando sobre as águas. Você é o vento que faz o barco navegar. E eu irei pra onde você está. No meio da noite, Eu irei no mais escuro sem medo da madrugada, de me Ele vem andando afogar. sobre as águas. Eu irei aonde você está. E eu irei por onde eu for, por onde eu for. Onde for, eu sei que estás comigo. Em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo. Em
Não é tarde, não é tarde. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio ainda este ano, na sua vida ainda este ano. Ainda este ano, milagres, milagres serão contados. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar. E eu com medo te escuto falando, sou eu, sou eu. O Deus Todo-Poderoso, te chamo, sobre as águas, anda na minha presença. pra te encontrar. Eu com medo te escuto falando, sou eu, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar por onde for. Eu sei que estás comigo em teus braços. Eu me abrigo por onde for. Estás comigo Em teus braços eu me abrigo. Espírito Santo de Deus, vem e testifica agora no coração dos seus filhos aonde está a confiança deles, aonde quer que esteja a confiança deles. Querido, não é sobre o que você sente, é sobre no que você confia. Mas o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que te chama. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você pode confiar em mim, em meio aos seus temores, em meio aos seus medos, em meio às suas crises. Você pode confiar em mim. Eu faço um caminho firme, plano, para que você possa caminhar por ele, para que você possa andar por ele. Há uma promessa do Senhor, que Ele fará um caminho no deserto, um caminho, Ele fará rios em ambientes áridos. Só Ele pode fazer. O Deus Todo-Poderoso abre caminho no meio da aridez da sua vida, no meio dos pedregulhos da sua vida, dos grandes e pequenos erros acumulados na sua história. Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz um caminho no deserto. Ele abre rios no ermo. Ele abre rios no ermo. Confie nele. Espírito Santo, Espírito Santo, denuncia agora as mentiras, as ilusões, os enganos que entraram neste lugar, que pertence ao Pai, que pertence ao Deus Todo-Poderoso. E assim como na vida de Abraão, que esgotou a sua antiga vida e lançou-se numa jornada para conhecer a Deus e ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus.
Deus o chamou de meu amigo. Ele disse: acaso eu faria alguma coisa na terra sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Abraão foi chamado de profeta, foi profeta. Abimeleque disse: esse homem é profeta de Deus. Ele foi chamado de príncipe do Senhor. Toda a sua identidade, toda a sua verdadeira identidade está nele, está nele. Abandone a velha vida, abandone as frágeis, ilusórias convicções que foram formadas em você. Espírito Santo de Deus, traz alegria. A palavra de Deus diz em Hebreus que Abraão viu uma cidade cujos fundamentos são eternos. Abraão viu a Nova Jerusalém, e a beleza dessa cidade, querido, não são os seus muros de pedras preciosas, não são as suas ruas de ouro. A beleza dessa cidade é que o Senhor habita no meio dela, e a luz do Senhor é quem ilumina. Não há sol, porque a luz, a glória do Senhor ilumina essa cidade. Abraão se viu como um peregrino na terra, aguardando a cidade que tem fundamentos eternos. Ele não abriu mão da sua vida apenas para satisfazer um desejo melindroso de um Deus tirano. Ele abriu mão das mentiras para caminhar rumo à verdade que não se abala, que não se abala jamais. E esse é o chamado para mim e para a sua vida. Uma transição, um movimento, o andar na vontade e presença de Deus, deixando para trás as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para trás ficam. O Senhor está falando com pessoas aqui: deixe as coisas que precisam ficar para trás, deixe, larga, solta, e avance para as que diante de você estão, para aquelas que te conduzem para o alvo da sua soberana vocação, da sua soberana identidade em Cristo Jesus. Cristo é esse alvo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus homem, aleluia, a manifestação da presença, a vontade de Deus numa pessoa, aleluia. Deixe para trás as coisas que precisam ficar para trás, solte ressentimentos, solte justiça própria, solte as suas dores e solte também os seus sucessos, que te conduziram até um ponto e depois se mostraram limitados, se mostraram frágeis, inconstantes. Solta. Repita assim comigo, diga assim: eu solto o meu passado, e eu me volto para o meu futuro, em Deus, por meio de Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, o grande amor de Deus, a graça salvadora, transformadora, redentora de Jesus Cristo, e a doce consolação, ensino, instrução, refrigério do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.